Prerrogativas. Você sabia que na vida tudo existe uma prerrogativa? Pois muito bem, nós vamos falar hoje sobre 3 prerrogativas para sermos um servo de Deus, de um homem carnal, de um homem natural, para se tornar um servo de Deus. Então, dentro dessas prerrogativas, nós vamos dividir ela em 3 partes. Primeira parte, ouvir a palavra de Deus. Segunda parte, nós vamos aprender o que ouviu. E a terceira parte é seguir o Senhor da palavra, que é o Mestre Jesus. Então, o discernimento é a ação, a finalidade que nós temos em nossa mente de, no uso da nossa inteligência, nós concatenar as ideias, nós fazer um juízo de valor, nós criarmos, não no imaginário e nem no fictício, mas criarmos uma argumentação lógica daquilo que estamos ouvindo ou vendo. No caso, para nós que somos evangélicos, imagine você que nós estamos num culto e aquilo que está sendo ministrado do púlpito vai chegar até nós por meio da verbalização do pensamento de quem está na ministração e na audição de quem está ouvindo. E como é que isso funciona? O apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande sobre isso, e ele, escrevendo a 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, nós podemos ouvir tudo de tudo. Nós podemos até ver de tudo. A questão é o que é lícito e o que é ilícito. O que é conveniente e o que não é conveniente. O que é permissível e o que não é permissível. O que nós podemos e o que nós não podemos. A grande questão que permeou as igrejas tradicionais pentecostais é o proibir. Ou seja, é proibido proibir. Nós não podíamos fazer praticamente nada. Não podíamos ir nem à praia de mãos dadas com a namorada. Estou citando uma das coisas. Não podia ver televisão. Era proibido. Só que uma coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que o difícil não é proibir. O complicado não é dizer que não pode, porque Deus não proibiu a gente de fazer nada. O livre-arbítrio, mesmo com limite, ele é uma realidade. Mas a grande verdade que nós queremos discutir com você é: eu posso fazer o que eu quiser. A grande questão é o que a palavra diz sobre o que eu posso fazer, mas não devo fazer. Então, poder é uma coisa. Discernir aquilo que pode e o que não pode é outra coisa. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele também tem essa preocupação muito grande quando ele escreve para Timóteo. E ele vai dar uma ideia para Timóteo muito interessante. Então, quando a gente ouve, nós precisamos saber o que estamos ouvindo. De repente tem um barulho aí na sua casa, do outro lado, você está ouvindo só um som. Mas você só vai discernir o que é depois que você vai lá ver, conferir, avaliar, tomar conhecimento, ver de que forma qual a origem, de onde está vindo, qual a razão daquele som. Enfim, você vai fazer todo um estudo de caso, vai fazer toda uma pesquisa, você vai buscar todas as evidências daquele som para você ter o discernimento do que está provocando aquele som. E assim é a fala, é assim a linguagem, e assim é tudo aquilo que chega até aos nossos ouvidos. Então, como é que nós vamos temer a Deus? Nós vamos temer a Deus pela sua palavra. Nós vamos temer a Deus por aquilo que nós estamos ouvindo. E vamos fazer uma avaliação sobre essa palavra. E a gente diz que, ou aprendemos assim, que nós lemos a Bíblia,
Nós não lemos a Bíblia. Eu aprendi com uma irmã pregando em nossa igreja que não sou eu, não é você, não somos nós que lemos a Bíblia, mas é a Bíblia que nos lê. Porque quando você abre a Bíblia, a palavra de Deus, em qualquer livro, capítulo, versículo, passagem, texto, não importa onde, sempre ela vai estar fazendo uma leitura minha e sua. Nós sempre estaremos sendo enquadrados por uma verdade inerrante, absoluta e que não pode ser alterada ou modificada. Então nós temos que temer a Deus por essa palavra. Então, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim, e olha que Timóteo ele foi criado já nas Sagradas Escrituras, filho de família já zelosa, dominando logicamente o Pentateuco, era um jovem muito temente a Deus, muito eficiente e conhecedor das Escrituras, pelo menos o Antigo Testamento, e Paulo vai dizer para Timóteo assim, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, você tem que persistir em ler. Ele vai lá, persistir em ler. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, medita nessas coisas, dia e noite. É por isso que nós temos que ter o hábito de ter uma leitura bíblica diária para que esse aproveitamento seja manifesto. Manifesto como? Alguém precisa receber de quem persiste em ler um respaldo bíblico, uma palavra exortativa, uma palavra animadora, uma palavra de vida, de libertação e de salvação. Então, Paulo, preocupado com esse jovem, Paulo ele vai dizer que a palavra de Deus ela vem exortar e ser exortado. Mas peraí, exortar e ser exortado? Sim. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, mesmo que essa palavra seja exortativa para quem está ouvindo, o primeiro a ser exortado é quem está ali ministrando. O primeiro a ser exortado é quem está lendo. Então a palavra ela corta primeiro aquele que está fazendo uso dela. É por isso que nós temos que ter cuidado daquilo que nós ouvimos, dos púlpitos, nas lives, na internet. Então, nós precisamos ser aquele ensinador da verdade. Porque 80% do ministério de Jesus foi ensinando, não foi pregando. Ele pregou muito menos, operou maravilhas e milagres muito menos do que ele ensinou. Então, essa palavra, ela é fiel, ela é digna de prover crescimento, libertação, salvação, cura da alma, cura o homem interior. Então, esse homem natural, esse homem ímpio, ele vai ouvir a palavra, depois ele precisa aprender o que ouviu, e para aprender o que ouviu, é preciso que alguém o ensine. É preciso que alguém ensine. Então, o que acontece? Ninguém despreze a sua mocidade alegando que não tem tempo ou que não pode ouvir essa palavra. É como a passagem de Filipe com o eunuco. Está lá o eunuco lá na carruagem dele, lendo o livro do profeta Isaías, acredito eu, e Filipe vai correr e vai perguntar para ele, entendes tu o que lê? E o eunuco respondeu, como posso entender se não há quem me explique, se não há quem me ensine? Então, é preciso ter esse cuidado de, primeiro, ouvir a palavra de Deus. Depois de ouvir a palavra de Deus, aprender o que ouviu. E depois que aprender o que ouviu, seguir o Senhor da palavra. Seguir o Mestre Jesus. Então, imagino que nos discursos de Jesus, eram multidões que o cercavam. Por quê? Porque Jesus ele tinha uma característica verdadeira, muito rara hoje em dia, de pregar o que ele vivia. Então as pessoas viam em Jesus uma legitimidade daquilo que ele ministrava, daquilo que ele ensinava. Por quê? Ele
ensinava fazendo as pessoas ouvir. Então ele pregava muito mais aos olhos do que aos ouvidos. E hoje a gente vê pregações muito mais aos ouvidos do que aos olhos. Mas qual é a diferença disso? É que se eu prego o que eu não vivo, eu só estou pregando aos ouvidos. Agora, quando eu prego, quando eu ensino o que eu vivo, o que eu pratico, e a minha prática, o meu testemunho, ele está de acordo com a palavra e ele é verdadeiro segundo a palavra, aí eu estou pregando aos olhos e estou pregando aos ouvidos. Aí, ao mesmo tempo que eu prego, que eu exorto, eu também estou ensinando. E ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou provocando aquele que é o aprendiz, o temor do Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Agora, depois de tudo isso, como é que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o Senhor da palavra. E como é que eu posso seguir o Senhor da palavra? Porque, na verdade, a gente aprende desde cedo que a salvação vem pela fé. Vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, como muita gente ensina por aí. A fé não vem pelo ouvir a palavra. O ouvir, pura e simplesmente, qualquer um ouve. É ouvir pela. Esse pela é através de, por meio de acordo com aquilo que está escrito dentro da sua legitimidade e dentro da sua veracidade. Então, as três prerrogativas para um homem natural ímpio se tornar um servo de Deus, um seguidor de Cristo, primeiro, ouvir a palavra de Deus. Segundo, aprender o que ouviu. E, em terceiro, seguir o Senhor da palavra, que é o Mestre Jesus. Não siga homens, não siga celebridades, porque se tem alguém no púlpito ou em qualquer lugar fazendo uso, menção desta palavra, ele só é apenas um instrumento, a palavra não é dele, a palavra é do Senhor, a palavra é do Mestre Jesus, o Evangelho é de Jesus. Então, se você segue homens, reveja seus conceitos e seja como crente de Bereia. Paulo vai dizer que esses crentes, eles foram não só maravilhosos, mas foram dignos. Por quê? Eles examinavam tudo que era dito, falado, ministrado, eles iam para a palavra e conferir. Então, seja o quê? Seja um crente de Bereia. Ouça, aprenda e siga o Senhor da palavra. Não ouça qualquer coisa, não aceite qualquer coisa. Confira sempre, examine sempre. Mas não se esqueça, para ser um seguidor de Cristo, um servo de Deus, tem que, primeiro, ouvir a palavra de Deus. Segundo, aprender o que ouviu. Para aprender tem que ter alguém que ensine. E terceiro, seguir o Senhor da palavra, que é o Mestre Jesus. Ok? Deixe o seu like, o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta aí. Tem aí o nosso QR Code. Tem aí os nossos links das nossas literaturas. Comprando, você vai nos ajudar pelo site Amazon. Tem o nosso site. E nós estamos felizes com a sua cooperação. Valeu!